Eu sou Brisa Antunes e tenho 34 anos. E o dia em que minha filha, Maitê, foi diagnosticada com leucemia foi o dia em que descobri quem realmente estaria ao nosso lado na hora da verdade. Não meus pais, nem minha irmã. Ninguém apareceu para a primeira sessão de quimioterapia dela, que aconteceu há 4 dias. Mas esta manhã, meu celular acendeu com uma mensagem de texto da minha irmã. Preciso de R$ 280 mil para a oportunidade na galeria de arte. Eu transferi R$ 1, com o recado "compre um pincel", e congelei o acesso deles às minhas contas. Se você está assistindo a isto, por favor, curta e se inscreva para mostrar seu apoio às famílias que passam por lutas semelhantes. Me conte nos comentários de onde você está assistindo e se você já precisou impor limites à sua família durante uma crise. Antes que o câncer invadisse nossas vidas, eu tinha o que a maioria consideraria uma vida bem-sucedida. Como consultora financeira em uma das principais corretoras de São Paulo, na Avenida Faria Lima, eu havia construído uma reputação por ajudar clientes a garantir seu futuro através de investimentos inteligentes e planejamento cuidadoso. Meu escritório tinha vista para o movimentado horizonte da cidade e eu me orgulhava da carreira que construí com anos de trabalho árduo e determinação. Mas nada na minha vida se comparava à alegria de ser mãe de Maitê. Minha filha de 9 anos era o centro do meu universo. Com seus cachos loiros saltitantes e risada contagiante, ela iluminava qualquer ambiente em que entrava. Nos fins de semana, tínhamos nossas tradições especiais. As manhãs de sábado eram para panquecas em formato de animais, seguidas pelas aulas de balé, onde eu me sentava lá no fundo, fingindo que não chorava durante os solos dela. As tardes de domingo eram dedicadas a experimentos científicos na cozinha, que frequentemente terminavam com slime azul no cabelo dela ou vulcões de bicarbonato de sódio em erupção por toda a nossa bancada. Maitê e eu vivíamos sozinhas desde meu divórcio de Tiago, 3 anos atrás. A separação foi amigável o suficiente, embora o novo emprego dele no Rio de Janeiro significasse que as visitas a Maitê eram menos frequentes do que gostaríamos. Ele tentava se fazer presente através de videochamadas semanais, mas estava claro que eu era a principal figura parental de Maitê, sua constante, seu porto seguro. Minha própria história familiar era complicada. Eu cresci com riqueza e privilégios, mas o apoio emocional sempre foi escasso. Meus pais, Gilberto e Marisa Antunes, construíram uma bem-sucedida incorporadora imobiliária na região sudeste do país. Eles nos davam o material, mas o afeto e a conexão genuína eram bens raros em nossa casa. Minha irmã Vitória, 2 anos mais nova, sempre foi a filha de ouro, a artista com talento especial, que precisava de atenção extra, recursos extras e perdão extra quando inevitavelmente desperdiçava ambos. Desde a infância, caí no papel de solucionadora de problemas da família. Quando Vitória bateu seu primeiro carro aos 16 anos, ajudei a encobrir para poupá-la da raiva de nosso pai. Quando ela largou a faculdade para se encontrar na Europa, administrei as expectativas dos nossos pais. Quando sua primeira galeria faliu porque ela passou mais tempo em festas de abertura do que realmente administrando o negócio, ajudei a resolver a confusão financeira. Tornou-se um padrão que eu não conseguia quebrar, mesmo enquanto construía minha própria vida e carreira. Minha avó, Elisa, era diferente. Ela cresceu em tempos de crise e entendia o valor da independência financeira, especialmente para as mulheres. Nunca se coloque em uma posição da qual você não possa se afastar, ela me dizia. Sob a orientação dela, aprendi a investir com sabedoria, economizar agressivamente e construir uma rede de segurança que pudesse suportar qualquer tempestade. Ou pelo menos era o que eu pensava. Aos 34 anos, eu havia acumulado economias e investimentos significativos. Há cerca de 5 anos, criei uma conta de investimento conjunta, especificamente designada para emergências familiares, que acabou crescendo para R$ 4 milhões. Dei acesso aos meus pais e à minha irmã com um entendimento explícito de que isso era apenas para emergências reais. Apenas no caso de algo acontecer comigo, eu havia dito, pensando principalmente em garantir que Maitê fosse cuidada se algo me acontecesse. Os primeiros sinais de que algo estava errado com Maitê surgiram tão gradualmente que eu quase não percebi. Hematomas incomuns nas canelas e braços que ela não conseguia explicar.
Fadiga que parecia excessiva, até mesmo para uma criança ativa de 9 anos. Febres recorrentes que subiam e depois desapareciam por dias. Inicialmente, atribuí isso a esbarrões normais da infância e viroses sazonais. Mas quando ela adormeceu na própria festa de aniversário, eu soube que algo estava muito errado. O rosto preocupado da pediatra me disse tudo antes que as palavras contagem sanguínea anormal saíssem de sua boca. O encaminhamento para o Hospital Infantil Albert Sabin aconteceu em poucas horas, e 3 dias depois estávamos no consultório do Dr. Soares, enquanto ele explicava gentilmente que Maitê tinha leucemia linfóide aguda. A boa notícia, disse o Dr. Soares, com seus olhos gentis encontrando os meus por cima dos óculos, é que a taxa de sobrevivência para LLA está acima de 90% com o tratamento adequado. Maitê é jovem, saudável e pegamos isso relativamente cedo. Ele descreveu o plano de tratamento intensivo, 2 a 3 anos de terapia, começando com 1 mês de quimioterapia de indução agressiva. Ele explicou as implicações financeiras o mais delicadamente possível, discutindo a cobertura do plano de saúde, o teto de gastos e a realidade de que, mesmo com um bom plano, o ônus financeiro seria substancial. Lembro-me de acenar calmamente, garantindo-lhe que as finanças não seriam um obstáculo para o tratamento de Maitê. Eu havia me preparado para emergências. Eu tinha o fundo de emergência. Eu tinha uma família que certamente se uniria em torno de nós nesta crise. Temos apoio, eu disse ao Dr. Soares com confiança. Não passaremos por isso sozinhas. Assim que agendamos a primeira sessão de quimioterapia de Maitê, mandei uma mensagem para minha família com nossa localização e a programação do tratamento. Vitória respondeu imediatamente com emojis de coração e promessas de levar o cobertor favorito de Maitê da infância. Meus pais ligaram em minutos, minha mãe chorando e prometendo que estariam lá em cada etapa. Eu acreditei neles. Esse foi meu primeiro erro. A manhã do primeiro tratamento de quimioterapia de Maitê amanheceu clara e brilhante. Um belo dia de setembro que parecia cruelmente em desacordo com o que estava por vir. Chegamos ao Hospital Infantil Albert Sabin às 7h30 da manhã. Maitê apertava sua girafa de pelúcia, Jorginho, que era sua companheira constante desde os 3 anos. O andar de oncologia pediátrica era colorido e alegre de uma forma que tornava tudo ainda mais surreal. Quando a tia Vitória vai chegar com meu cobertor especial? Maitê perguntou enquanto a enfermeira Sara preparava a linha intravenosa. Ela prometeu que estaria aqui antes de começarem. Tenho certeza de que ela está apenas atrasada, querida. Eu disse, verificando meu celular novamente. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida. Saí para o corredor para fazer algumas ligações. O celular da minha irmã caía direto na caixa postal. Meu pai atendeu brevemente, resmungando algo sobre minha mãe não estar se sentindo bem antes de dizer que precisava entrar em uma reunião. Quando as primeiras gotas de quimioterapia entraram nas veias de Maitê, a sala de espera permaneceu visivelmente vazia. Nenhuma família, nenhum apoio, apenas Maitê e eu enfrentando juntas o dia mais assustador de nossas vidas. Sara, a principal enfermeira de Maitê, deve ter notado meus olhares repetidos para a porta. Os primeiros tratamentos costumam ser os mais difíceis de comparecer para as famílias. Ela disse gentilmente. Às vezes as pessoas não sabem o que dizer, então elas se afastam. Enquanto Maitê cochilava, verifiquei meu e-mail no celular e notei uma notificação de conta do meu banco. Um saque de R$ 15.000 do Fundo de Emergência Familiar feito no luxuoso shopping Iguatemi, em São Paulo. Franzi a testa para a tela, supondo que fosse algum tipo de erro. Quem estaria fazendo compras em uma loja de departamento de luxo na mesma manhã em que minha filha começou a quimioterapia? Ao anoitecer, Maitê estava violentamente enjoada por causa da químio. Seu pequeno corpo estava atormentado por náuseas, que os antieméticos mal aliviavam. Passamos a noite no banheiro do hospital, eu segurando o cabelo dela enquanto ela vomitava repetidamente. Depois dormindo juntas em uma cama improvisada com cobertores hospitalares no chão do banheiro, quando ela estava muito fraca para voltar para a cama. Durante um dos breves momentos em que Maitê dormiu, peguei meu celular para encontrar 6 chamadas perdidas dos meus pais e da minha irmã. Meu coração disparou momentaneamente, pensando que estavam ligando para saber de Maitê,
até que ouvi as mensagens de voz. Brisa, querida. Sua voz soava tensa. Eu sei que Maitê fez o tratamento hoje, mas estou lidando com essas enxaquecas terríveis, por causa de todo o estresse. Estamos pensando em vocês duas. Talvez possamos visitar amanhã se eu estiver me sentindo melhor. A mensagem da minha irmã era ainda mais reveladora. E aí, mana, desculpa não termos conseguido ir hoje. Tive uma reunião absolutamente crucial com um dono de galeria na Vila Madalena. Uma grande chance potencial para minha carreira. Maitê vai ficar em tratamento por um tempo, né? Teremos muito tempo para visitar. Amo vocês duas. Nenhuma pergunta sobre como Maitê estava. Nenhuma desculpa real por quebrar promessas a uma criança aterrorizada de 9 anos que lutava contra o câncer. Enquanto eu rolava minhas mensagens, outra notificação bancária apareceu. R$ 25 mil retirados, rotulados como viagens de luxo europeias, e mais R$ 15 mil no Ouro Preto Gastronomia, um dos restaurantes mais caros dos Jardins. Uma sensação de frio começou a se espalhar pelo meu peito. Com dedos trêmulos, entrei no aplicativo do meu banco para verificar a conta de emergência familiar que eu havia estabelecido anos atrás. Nos 3 dias, desde o diagnóstico de Maitê, houve mais de R$ 75 mil em saques, todos feitos pela minha irmã ou pelos meus pais. Minha melhor amiga, Tainá, chegou na manhã seguinte com muffins caseiros, roupas limpas para nós duas e shampoo a seco. Você está com uma aparência horrível, ela disse, me puxando para um abraço apertado. Ninguém veio, eu sussurrei, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem. Minha família não apareceu, e agora acho que eles estão gastando o dinheiro do fundo de emergência enquanto Maitê está literalmente lutando pela vida. A expressão de Tainá se endureceu. Como assim gastando o dinheiro? Eu mostrei a ela o histórico de transações e ela praguejou baixinho. Ligue para o banco, ela disse. Agora mesmo. O representante do serviço de atendimento ao cliente confirmou meus medos. Sim, houve múltiplos saques nos últimos dias. Sim, eles foram feitos pelos usuários autorizados na conta, minha irmã e meus pais. Sim, tudo era tecnicamente legal porque eu havia dado a eles acesso. Não havia nada que pudessem fazer, a menos que eu quisesse denunciar como fraude, o que potencialmente resultaria em acusações criminais contra a minha própria família. Liguei para minha irmã, saindo para o corredor enquanto Tainá ficava com Maitê. Vitória atendeu no primeiro toque, sua voz brilhante e casual, como se nada estivesse errado. O que está acontecendo com os saques do fundo de emergência? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Naquilo, ela disse com desdém. Apenas alguns investimentos para oportunidade na galeria. Você sabe como essas coisas funcionam. Precisa agir enquanto o ferro está quente. Como estás, a pequena Maitê? Esses médicos são sempre tão dramáticos. Tenho certeza de que ela vai ficar bem. Ela não está bem, eu disse, minha voz falhando. Ela vomitou a noite toda. Ela perguntou por você. Você prometeu trazer o cobertor dela. Bem, venha nos visitar quando as coisas se acalmarem, Vitória respondeu vagamente. É apenas um momento ruim agora, com tudo o que está acontecendo com a galeria e os eventos de solteiro do João chegando. João, o noivo da minha irmã. A menção do nome dele desencadeou outra memória e rapidamente procurei o histórico de transações novamente. Lá estava, R$ 60 mil para aluguel de iates premium, ontem mesmo, enquanto eu segurava a mão da minha filha, enquanto o veneno escorria em suas veias para matar o câncer que estava tentando matá-la. Minha família não apenas nos abandonou em nosso momento de necessidade. Eles estavam ativamente pegando recursos que poderiam ser cruciais para o futuro de Maitê, para o tratamento dela, para nossa sobrevivência durante esta crise. E eles estavam fazendo isso para compras de luxo, jantares gourmet, férias e festas de solteiro. A percepção me atingiu como um golpe físico. Não se tratava de agendas lotadas ou desconforto com hospitais. Isso nem era um simples egoísmo, isso era algo muito mais frio, muito mais calculado. Era oportunismo em sua forma mais nua, aproveitando minha distração e desespero para drenar recursos que eles sabiam que eu não podia monitorar enquanto estava sentada ao lado da cama hospitalar da minha filha. Pela primeira vez na minha vida, eu vi minha família claramente, sem a névoa da obrigação ou do hábito. E o que vi me deu náuseas.
Na segunda semana do tratamento de Maitê, as mudanças físicas estavam se tornando visíveis. Tufos de seu lindo cabelo loiro começaram a aparecer no travesseiro todas as manhãs. Na primeira vez que isso aconteceu, ela olhou para mim com tanta confusão que quase me quebrou. Eu a ajudei a escolher lenços coloridos online, tentando fazer parecer uma escolha de moda divertida, em vez de uma necessidade. Eu havia tirado uma licença emergencial do trabalho. Agradecida por minha corretora ter uma generosa política de licença médica familiar. Mesmo assim, a pressão financeira estava começando a aparecer. Entre estacionamento hospitalar, refeições e as incontáveis pequenas despesas que o plano de saúde não cobre, nossos custos diários estavam aumentando rapidamente. Antônio, um cliente de longa data que se tornou amigo, se ofereceu para revisar minhas finanças quando mencionei minhas preocupações durante uma rápida troca de e-mails sobre o portfólio dele. Ele veio ao hospital uma noite, depois que Maitê adormeceu, trazendo seu laptop e um saco de biscoitos caseiros de sua esposa. Não são apenas alguns saques, Brisa, ele disse gravemente após revisar a atividade da conta. Isso é sistemático. Eles tiraram R$200 mil em apenas 2 semanas desde o diagnóstico de Maitê. Eu olhei para a planilha que ele havia criado, rastreando os padrões de saques. Meus pais haviam reservado uma viagem surpresa para Fernando de Noronha, cobrada no fundo de emergência no valor de R$75 mil. Minha irmã havia feito múltiplas extravagâncias de compras em boutiques em São Paulo e no Rio de Janeiro, totalizando R$42.500. João, o noivo dela, havia comprado novos tacos de golfe por R$15 mil. E estas eram apenas as maiores transações. Você precisa proteger o que resta, Antônio aconselhou. Isso não vai parar a menos que você faça parar. No dia seguinte, enquanto Maitê fazia exames, dirigi até a mansão suburbana dos meus pais, a casa onde cresci. Ela ficava em um vasto terreno em Alphaville. Seus gramados bem cuidados e fachada imponente, um testemunho do sucesso financeiro de meus pais e da gestão cuidadosa da imagem. Minha mãe atendeu à porta de roupa de tênis, claramente surpresa ao me ver. Brisa, não esperávamos você. Maitê não está no hospital? Ela não se moveu para me deixar entrar. Ela está fazendo alguns exames. Eu precisava falar com você e com o papai pessoalmente. Eu disse, passando por ela para o foyer de mármore. Meu pai estava em seu escritório revisando papéis. Ele olhou para cima com leve irritação quando entrei sem bater. Isto é sobre a conta, eu disse sem preâmbulo, colocando as impressões de Antônio na mesa à sua frente. O que tem isso? Meu pai perguntou, sem se incomodar em olhar para os papéis. Você e a mamãe sacaram mais de R$100 mil desde que Maitê foi diagnosticada. Férias, restaurantes, compras. O dinheiro era para emergências. Minha filha tem câncer. Essa é a emergência. Minha mãe havia me seguido até o escritório e agora colocava a mão no meu ombro. Querida, entendemos que você está sob um estresse tremendo agora. Mas todos nós fomos afetados pela doença de Maitê. Merecemos algum conforto durante este momento difícil. Eu afastei a mão dela, incrédula. Conforto? Você acha que merece uma viagem de luxo enquanto sua neta está vomitando sangue? Enquanto eu estou dormindo em uma poltrona de hospital por 2 semanas seguidas? Agora, Brisa. Meu pai interveio com o tom condescendente que ele sempre usava quando eu estava sendo emocional. Você sempre foi financeiramente responsável. Você vai dar um jeito. Maitê tem um bom plano de saúde, não tem? E a conta é para emergências familiares, não apenas para as suas. A Vitória te contou sobre os R$280 mil que ela quer para o último esquema de galeria dela? Perguntei, observando o rosto deles atentamente. Eles trocaram um olhar que me disse tudo o que eu precisava saber. Eles estavam totalmente cientes de todos os saques, incluindo aqueles que não tinham feito. É uma oportunidade de negócio legítima, minha mãe disse defensivamente. Vitória tem talento de verdade, Brisa. Você sempre teve inveja dos dons artísticos dela. Eu ri, um som áspero que assustou até a mim. Não tenho inveja de Vitória. Estou enojada com todos vocês. Saí sem mais uma palavra. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia dirigir de volta para o hospital. A reunião com a consultora financeira do hospital, mais tarde naquela semana, apenas confirmou o que eu já sabia.
Embora o plano de saúde de Maitê cobrisse aproximadamente 80% do tratamento, estávamos olhando para despesas diretas que poderiam chegar a R$ 750 mil ao longo de seu plano de tratamento completo. E isso não incluía os custos práticos de ter uma criança com câncer, a renda perdida com horas de trabalho reduzidas, os alimentos e suprimentos especiais, o transporte constante para as instalações médicas. A consultora sugeriu gentilmente recursos comunitários e mencionou que muitas famílias recorriam a plataformas de arrecadação de fundos para ajudar a compensar esses custos. Eu acenei com a cabeça, fazendo anotações, mas uma sensação de enjoo estava crescendo em meu estômago. Naquela noite, recebi uma ligação de Márcia, uma mulher da nossa igreja que estava organizando uma arrecadação de fundos para Maitê. Brisa, sinto muito, mas queria que você soubesse que decidimos adiar a arrecadação de fundos. Ela disse hesitante. Adiar? Por quê? Perguntei, entrando no corredor fora do quarto de Maitê. Bem, sua mãe ligou para vários membros do comitê. Ela disse que você tinha muito dinheiro e, na verdade, estava desconfortável com a arrecadação. Ela disse que você sentia que isso estaria tirando recursos de famílias que realmente precisavam. A traição me tirou o fôlego. Não contente em pegar dinheiro diretamente do nosso fundo de emergência, minha família estava agora interferindo ativamente no apoio da comunidade que poderia ter ajudado a compensar as despesas médicas de Maitê. Isso não é verdade, eu disse com firmeza. Nós precisamos absolutamente de ajuda e sou grata pelo apoio da comunidade. Oh, Márcia parecia confusa. Sua irmã disse a Patrícia que você estava apenas sendo dramática sobre a condição de Maitê para chamar atenção, que os médicos garantiram que ela ficaria completamente bem com tratamento mínimo. Cada palavra era como uma facada no meu coração. Enquanto eu ficava com minha filha durante coletas de sangue intermináveis, punções lombares e infusões de quimioterapia, minha família não estava apenas nos abandonando, mas ativamente minando nosso sistema de apoio com mentiras. O isolamento estava se tornando esmagador. Eu passava 16 horas por dia no hospital, tentando gerenciar algum trabalho remotamente durante os breves cochilos de Maitê, dormindo na poltrona desconfortável ao lado de sua cama e atendendo a ligações de clientes e colegas preocupados. Meu mundo havia se estreitado para as 4 paredes da unidade de oncologia, o bip dos monitores e a ansiedade constante de ver minha filha sofrer. Certa noite, enquanto eu ajudava Maitê a comer algumas colheradas de purê de maçã, o único alimento que ela conseguiu manter naquele dia, ela fez a pergunta que eu estava temendo. Mamãe, por que a vovó e o vovô não vêm me ver? E a tia Vitória? Eles não sabem que estou doente. Eu coloquei o purê de maçã de lado com cuidado, ganhando tempo para compor minha resposta. Eles sabem, meu amor. Eu acho que hospitais os deixam desconfortáveis. Maitê considerou isso pensativamente. Talvez eles estejam assustados, ela sugeriu, sua sabedoria de 9 anos partindo meu coração novamente. Às vezes, quando estou assustada, eu finjo que a coisa assustadora também não está acontecendo. Talvez você esteja certa, eu disse, ajeitando seu lenço gentilmente. Mas sabe quem não está assustada? Você. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Ela sorriu fracamente. E naquele momento, minha raiva se cristalizou em determinação. Eu protegeria esta criança, minha criança, de qualquer um que a prejudicasse financeira ou emocionalmente, fosse família ou não. Naquela noite, depois que Maitê adormeceu, comecei a fazer ligações, montando contas separadas que só eu poderia acessar e preparando documentos legais para proteger o que restava de nossos recursos. O dia da biópsia da medula óssea de Maitê foi particularmente brutal. O procedimento em si, embora necessário para avaliar como o câncer estava respondendo ao tratamento, envolvia a inserção de uma agulha grande no osso do quadril para extrair amostras de medula. Apesar da sedação, foi doloroso e as consequências a deixaram com considerável desconforto. Segurei a mão dela durante todo o procedimento, murmurando encorajamento enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto dela. Os técnicos foram gentis e eficientes, mas nada podia eliminar completamente a dor de ter uma agulha empurrada para o osso.
Quando acabou, Maitê estava pálida e exausta, seu pequeno corpo parecendo ainda menor contra os lençóis do hospital. Você se saiu muito bem, Maitezita, eu disse a ela, usando meu apelido especial. Tenho muito, muito orgulho de você. Ela conseguiu um sorriso fraco antes que a medicação para a dor a levasse a um sono agitado. Eu me sentei ao lado de sua cama, observando os monitores, ajeitando seus cobertores, ajustando seu lenço, qualquer coisa para me sentir útil diante de tanta impotência. Por volta das 2 da manhã, Maitê finalmente caiu em um sono mais profundo. A medicação para a dor finalmente fazendo seu trabalho. Pela primeira vez em 24 horas, verifiquei meu celular, que eu havia silenciado durante o procedimento e suas consequências. Havia algumas mensagens de Tainá perguntando como estávamos, uma mensagem do meu chefe, Cláudio, perguntando se eu precisava de alguma coisa. E então, no topo das minhas notificações, uma mensagem de texto da minha irmã enviada há apenas 1 hora. Preciso de R$ 280 mil para oportunidade em galeria de arte. Investimento emergencial para espaço na Vila Madalena. Precisa transferir até amanhã de manhã. Fiquei olhando para a mensagem, incapaz de compreender o nível de autoabsorção que ela representava. Minhas mãos começaram a tremer e me senti fisicamente enjoada enquanto lia e relia as palavras. Emergencial, precisa transferir até amanhã de manhã. Na minha mente, revisitei anos de emergências que exigiram minha intervenção financeira. R$ 150 mil para o Estúdio de Cerâmica de Vitória, que fechou em 6 meses porque ela perdeu o interesse. R$ 125 mil para o Diploma de História da Arte que ela nunca concluiu. Incontáveis empréstimos para aluguel, pagamentos de carro, contas de cartão de crédito que nunca foram reembolsados, sempre com a promessa de que desta vez seria diferente. Desta vez, o investimento valeria a pena. Desta vez, ela seria responsável. Cambaleei até o pequeno banheiro anexo ao quarto de Maitê. Mal consegui chegar antes de vomitar de estresse e choque. Ajoelhada no chão de azulejos frios, finalmente desabei, soluçando silenciosamente em uma toalha de hospital para evitar acordar Maitê. Todo o medo, exaustão e traição das últimas semanas caíram sobre mim de uma só vez, me deixando ofegante entre os soluços. Não sei quanto tempo fiquei lá, mas eventualmente houve uma batida suave na porta do banheiro. Brisa, você está bem aí dentro? Era Sara, a enfermeira de Maitê, sua voz preocupada. Abri a porta, sabendo que eu devia estar com uma aparência terrível, com olhos vermelhos e bochechas manchadas de lágrimas. Sara me deu uma olhada e me guiou até o pequeno sofá no canto do quarto de Maitê. O que aconteceu? Ela perguntou baixinho. Sem palavras, mostrei a ela o texto da minha irmã. A expressão de Sara endureceu, algo como raiva passando por seus olhos normalmente gentis. Você precisa ligar para alguém, ela disse com firmeza. Uma amiga, um terapeuta, um advogado. Você precisa de apoio agora. Eu acenei com a cabeça, entorpecida, e entrei no corredor para ligar para Tainá. Apesar da hora avançada, ela atendeu imediatamente, como se estivesse esperando minha ligação. Eles querem R$ 280 mil, eu disse sem preâmbulo, minha voz falhando, para uma galeria de arte, enquanto Maitê está deitada aqui com o tubo saindo do corpo. A resposta de Tainá foi imediata e profana, validando minha raiva de uma forma que parecia um bote, salva-vidas em um mar tempestuoso. Você tem que cortá-los, ela disse finalmente. Todos eles. Eles são vampiros, Brisa. Eles vão sugar você até o fim e não deixar nada para você e Maitê. Eu sei, eu disse, sentindo uma estranha calma descer sobre mim. Eu sei exatamente o que preciso fazer. De volta ao quarto de Maitê, observei o peito da minha filha subir e descer durante o sono. Seu rosto em paz, pela primeira vez em dias. Naquele momento, tudo se tornou cristalino. Havia apenas um caminho a seguir. Às 3h47 da manhã, eu transferi exatamente R$ 1 para a conta da minha irmã, com um campo de observação que dizia: simplesmente, compre um pincel.
Em seguida, anexei capturas de tela de todos os saques não autorizados das últimas 2 semanas, totalizando mais de R$ 200.000, e as enviei para minha irmã, meus pais e após um momento de hesitação, para João, o noivo da minha irmã. Deixei que ele visse exatamente com que tipo de família estava se casando. Em seguida, liguei para a linha de emergência 24 horas do meu banco e falei com um representante sobre o congelamento imediato das contas conjuntas e a revogação de todas as permissões de acesso. Criei novas contas apenas em meu nome para as despesas médicas de Maitê e transferi o que restava do fundo de emergência para essas contas protegidas. Finalmente, eu compus uma única mensagem para o bate-papo em grupo da minha família. Enquanto Maitê luta pela vida dela, vocês roubaram o futuro dela. Eu cansei. Não me contatem, nem a Maitê, a menos que estejam preparados para fazer a restituição total e oferecer um pedido de desculpas genuíno. Quaisquer outras tentativas de acessar fundos ou interferir em nossos sistemas de apoio serão tratadas com ação legal. Desliguei meu celular, coloquei-o na mesa lateral e voltei para a cabeceira da minha filha. Seja qual fosse a tempestade que viria de minhas ações, eu a superaria. Por Maitê, eu seria tanto o muro que protegia quanto a ponte que apoiava. Família ou não, eu não permitiria mais que ninguém colocasse em risco os cuidados ou o futuro dela. Quando a Aurora começou a se filtrar pelas persianas do hospital, senti algo que não experimentava desde o diagnóstico: paz. Não felicidade, nem alívio, mas a tranquila certeza que vem de finalmente se posicionar na própria verdade. A manhã depois que congelei as contas trouxe um momento inesperado de alegria. O Dr. Soares entrou cedo, seu rosto normalmente sério, abrindo-se em um amplo sorriso, ao revisar os últimos resultados de laboratório de Maitê. Os números iniciais são encorajadores, ele disse, me mostrando o gráfico com suas linhas de valores que eu estava lentamente aprendendo a interpretar. A contagem de blastos dela está diminuindo mais rápido do que o que costumamos ver nesta fase. É muito cedo, mas este é um indicador positivo de que ela está respondendo bem ao protocolo de tratamento. Maitê, ainda grogue da medicação para a dor, animou-se ligeiramente com o tom dele. Isso significa que o remédio nojento está funcionando? Certamente parece que sim, respondeu o Dr. Soares, dando-lhes um toque de mão gentil. Você está indo muito bem, Maitê. A equipe de enfermagem trouxe um pequeno cupcake com uma vela para celebrar os bons resultados do laboratório. E por um breve e brilhante momento, tudo pareceu quase normal. O sorriso de Maitê, embora cansado, era genuíno e eu me permiti desfrutar daquela pequena vitória. O alívio foi curto. Quando finalmente liguei meu celular por volta do meio-dia, ele explodiu com notificações. 23 chamadas perdidas dos meus pais, 46 mensagens de texto da minha irmã, variando de confusão a indignação. Mensagens de voz que eu não conseguia me obrigar a ouvir ainda. Mas, o mais surpreendente, 5 chamadas perdidas de João, o noivo da minha irmã, e um texto perguntando se poderíamos nos encontrar. As mensagens da minha família eram exatamente o que eu esperava, uma mistura de indignação hipócrita e chantagens manipuladoras. Como você ousa nos envergonhar assim? Minha mãe, você não tem o direito de restringir nosso acesso depois de tudo que fizemos por você. Meu pai. Vou processar você por difamação. João está furioso com suas mentiras. Vitória. Cada mensagem apenas confirmava que eu havia tomado a decisão certa. Nenhum deles expressou preocupação por Maitê. Nenhum reconheceu os saques inadequados. Nenhum demonstrou um pingo de remorso. Entrei em contato com Dalila, uma advogada amiga que era especialista em direito de família, e ela concordou em me encontrar no hospital naquela tarde. Sentamos na lanchonete, enquanto uma especialista em vida infantil fazia terapia de arte com Maitê no andar de cima. Legalmente, você está em terreno sólido, Dalila me garantiu. Depois de revisar a documentação da conta e o histórico de saques, você estabeleceu a conta e, embora tenha dado acesso a eles, pode demonstrar que os saques foram contrários ao propósito declarado do fundo, especialmente dado o momento coincidente com a crise médica de Maitê.
Ela me ajudou a redigir cartas formais, revogando todas as autorizações financeiras e delineando as condições sob as quais eu consideraria qualquer forma de reconciliação, começando com o reembolso total dos fundos desviados. Também discutimos ordens de restrição como último recurso se o assédio continuasse ou aumentasse. Eu nunca pensei que precisaria de proteção legal da minha própria família. Eu disse, a realidade da situação me atingindo novamente. Infelizmente não é incomum. Dalila respondeu gentilmente. As crises médicas frequentemente revelam o verdadeiro caráter das pessoas, para o bem ou para o mal. De volta ao quarto de Maitê, fiquei surpresa ao encontrar uma grande cesta de presentes e uma pilha de envelopes na mesa lateral. A enfermeira explicou que meus colegas de trabalho haviam entregado enquanto eu estava reunida com Dalila. Dentro da cesta havia itens de conforto para Maitê e para mim. Cobertores macios, cuidadosamente selecionados, produtos suaves para a pele quimiosensível de Maitê, audiolivros, meias aconchegantes e cartões presente para serviços de entrega de comida. Os envelopes continham cartões assinados por todos na corretora, muitos incluindo cartões presente ou pequenos presentes em dinheiro para ajudar nas despesas. Mais tarde, naquela tarde, meu chefe Cláudio ligou. Brisa, quero que saiba que os sócios se reuniram esta manhã e concordaram por unanimidade em estender sua licença remunerada para 6 meses, se necessário. Ele disse sem rodeios. Seus clientes estão sendo bem atendidos e seu emprego estará esperando por você quando Maitê estiver melhor. Fiquei sem palavras, as lágrimas brotando em meus olhos com aquela gentileza inesperada. Nós também criamos um fundo para as despesas de Maitê, Cláudio continuou. Todos no escritório contribuíram e vários clientes importantes também pediram para doar quando souberam da situação. Eu não sei o que dizer, eu consegui balbuciar finalmente. Não diga nada, apenas cuide dessa garotinha. E Brisa, espero que não se importe, mas tomei a liberdade de ter uma conversa com os sócios seniores sobre sua situação familiar. Queremos que você saiba que, se precisar de apoio legal além do que Dalila pode fornecer, os advogados da corretora estão à sua disposição. Pro bono! Naquela noite, enquanto eu ajudava Maitê com o jantar, a segurança do hospital ligou para me informar que minha irmã estava no lobby exigindo me ver e causando uma cena. Não posso sair, Maitê, eu disse a eles, e não quero ver minha irmã agora. Compreendido, o segurança respondeu calmamente. Vamos resolver isso. Por meio de um amigo que estava visitando na época, soube mais tarde que Vitória havia de fato feito um grande espetáculo, alternando entre súplicas chorosas sobre lealdade familiar e acusações estridentes sobre meu estado mental e paranoia infundada. A segurança acabou a escoltando para fora quando ela se recusou a sair voluntariamente. A intervenção mais inesperada veio 3 dias depois, quando minha avó Elisa chegou sem avisar ao hospital, tendo voado de seu condomínio de luxo no interior de São Paulo assim que soube o que estava acontecendo. Aos 85 anos, a vovó Elisa ainda era uma presença formidável, seu cabelo prateado cortado em um bob elegante, sua postura militarmente reta apesar da idade. Ela deu uma olhada em Maitê, magra e pálida em sua cama de hospital, e sua expressão escureceu com uma fúria que eu raramente tinha visto. Isto não é o que a família faz? Ela declarou categoricamente, colocando um beijo suave na testa de Maitê antes de se virar para mim. Seu avô e eu não trabalhamos tanto para construir um legado para essas pessoas se comportarem como ladrões comuns. Ela ficou por 3 dias, dormindo em um hotel próximo, mas passando todos os dias no hospital. No seu segundo dia, ela convocou meu pai para se encontrar com ela na lanchonete do hospital. Eu não estava presente para a conversa deles, mas quando meu pai saiu 1 hora depois, seu rosto estava pálido e ele não fez contato visual com ninguém. Lembrei seu pai de algumas verdades importantes. Vovó Elisa me disse mais tarde, incluindo o fato de que eu ainda controlo partes significativas do fundo familiar e não estou acima de fazer alterações para refletir minha decepção com as escolhas dele.
Através das conexões da vovó Elisa, fui apresentada a um grupo de apoio, especificamente para pais de crianças com câncer. Pela primeira vez desde o diagnóstico de Maitê, me encontrei entre pessoas que realmente entendiam o que estávamos passando, sem julgamentos ou clichês. Foi neste grupo que conheci Ricardo, um pai solteiro cujo filho Miguel estava em tratamento para o mesmo tipo de leucemia de Maitê, embora estivesse 1 ano mais avançado no processo. O conselho prático e a força tranquila de Ricardo se tornaram um salva-vidas para mim nas semanas seguintes, assim como as amizades que formei com outros pais no grupo. Com a ajuda de uma terapeuta recomendada pela assistente social do hospital, comecei a trabalhar as emoções complexas em torno da traição da minha família. A culpa que eu carregava por anos sobre impor limites, o medo de ser vista como egoísta ou fria, a crença profundamente enraizada de que a lealdade familiar exigia autossacrifício sem fim, tudo isso veio à tona naquelas sessões. A lealdade familiar deve ser mútua, minha terapeuta apontou gentilmente. Você não falhou com eles. Eles falharam com você e com Maitê quando você mais precisava. Lentamente, dolorosamente, comecei a liberar a culpa e a abraçar os limites claros que eu havia estabelecido. Não se tratava de punição ou vingança. Era sobre proteção, preservação e priorizar o que realmente importava: a saúde de Maitê e nosso futuro juntas. À medida que a fase inicial do tratamento de Maitê progredia, canalizei minha experiência financeira para algo positivo, estabelecendo uma pequena fundação para fornecer auxílio emergencial a famílias que enfrentam o câncer infantil. O projeto me deu um propósito além da nossa crise imediata e criou um caminho para a efusão de apoio da comunidade que continuou a me surpreender e me humilhar. Pela primeira vez em minha vida adulta, eu estava aprendendo a receber ajuda, em vez de ser sempre aquela que a fornecia. Foi desconfortável no início, mas ao ver como isso trazia alegria aos outros em nos apoiar, comecei a entender que permitir que as pessoas ajudassem era uma forma de dar. 2 semanas depois que congelei as contas, Maitê começou a mostrar sinais claros de resposta positiva ao tratamento. Sua energia melhorou ligeiramente. Ela conseguia manter pequenas refeições e, o mais importante, seus exames de sangue continuavam a indicar a direção certa. Estabelecemos uma nova rotina de dias de hospital e dias de casa, valorizando os breves períodos em que podíamos dormir em nossas próprias camas. Em uma rara tarde, quando Maitê estava se sentindo bem o suficiente para se sentar no jardim do hospital com um voluntário lendo histórias para ela, fui à lanchonete para tomar um café tão necessário. Eu estava olhando distraidamente para a seleção de muffins quando alguém limpou a garganta atrás de mim. Brisa! Virei-me para encontrar João, o noivo da minha irmã, parado desajeitadamente a alguns metros de distância. Alto e convencionalmente bonito de uma maneira preppy, ele parecia desconfortavelmente deslocado em suas roupas casuais caras no ambiente prático do hospital. "O que você está fazendo aqui?" perguntei, surpresa demais para ser educada. "Eu esperava que pudéssemos conversar", ele disse, gesticulando para uma mesa vazia no canto. "Por favor, apenas por alguns minutos." Contra meu melhor julgamento, eu o segui até a mesa. Sentamos em silêncio desconfortável por um momento antes que ele falasse. "Eu não sabia", ele disse finalmente, sua voz baixa. "Sobre Maitê, Vitória me disse que ela tinha uma infecção menor, nada sério. Ela disse que você estava sendo dramática sobre isso para chamar atenção." Olhei para ele, incrédula. "Você não pensou em questionar por que uma infecção menor exigiria hospitalização ou quimioterapia, ou por que ninguém da família estava visitando?" Ele corou, olhando para as mãos. "Eu deveria ter, mas Vitória sempre pintou você como difícil, com inveja dela, propensa a exageros." "E o dinheiro?" perguntei friamente. "Os saques, o aluguel do iate para sua festa de solteiro, isso também foi meu exagero?" O rubor de João se aprofundou. "Disseram-me que você havia aprovado tudo, que vinha de alguns lucros de negócios da família que estavam sendo distribuídos. Eu não sabia que era de um fundo de emergência, especialmente não com Maitê doente. Uma parte de mim queria repreendê-lo por sua cegueira voluntária, mas o choque e o desânimo genuínos em seu rosto sugeriam que ele poderia realmente estar falando a verdade. Vitória o estava manipulando.
assim como havia manipulado todos os outros. O que acontece agora? Perguntei, sem realmente esperar uma resposta. Eu adiei o casamento. João disse calmamente. Devolvi o anel. Aquilo realmente me surpreendeu. Você terminou o noivado? Ele acenou com a cabeça lentamente. Como eu poderia não terminar? Isso não é apenas sobre dinheiro, embora isso já seja ruim o suficiente. É sobre caráter, sobre como alguém se comporta quando as coisas ficam difíceis. Fico pensando, e se tivéssemos filhos um dia e um deles ficasse doente? Ela os abandonaria também? Ele levou a mão ao bolso e tirou um envelope. Eu vendi os tacos de golfe e algumas outras coisas. Não é tudo o que foi tirado, mas é um começo. É para o tratamento de Maitê. Aceitei o envelope em silêncio, atordoada demais para responder imediatamente. Sinto muito, ele continuou. Eu deveria ter percebido antes, feito mais perguntas. Eu só queria te dizer que nem todos na vida de Vitória apoiam o que ela fez. O que todos eles fizeram. Depois que João saiu, fiquei sentada sozinha na lanchonete por um longo tempo, tentando processar aquele desenvolvimento inesperado. A visita dele representou algo que eu não tinha antecipado. Consequências para minha família, além da minha retirada de apoio financeiro. As ações deles estavam começando a afetar outros aspectos de sua imagem social cuidadosamente construída. Nos dias seguintes, soube por meio de conhecidos em comum que a história do que minha família havia feito estava se espalhando em nosso círculo social. Amigos estavam escolhendo lados, com muitos expressando choque e decepção com meus pais e minha irmã. Sócios do meu pai estavam se distanciando silenciosamente, desconfortáveis com a revelação de seu caráter quando se tratava da doença de sua própria neta. Meus pais tentaram uma espécie de reconciliação, aparecendo no hospital uma tarde com flores e um cheque de R$ 25.000, uma fração do que haviam pegado. Podemos ter sido precipitados, meu pai disse rigidamente, claramente desconfortável com qualquer coisa que se assemelhasse a um pedido de desculpas. As emoções estavam à flor da pele para todos. Gostaríamos de deixar este infeliz mal-entendido para trás. Minha mãe acrescentou, estendendo a mão para Maitê. Maitê, que estava retraída desde a chegada deles, afastou a mão. Vocês não vieram quando eu estava vomitando todos os dias. Ela disse baixinho. Vocês não se importaram naquela época. Minha mãe pareceu consternada, mas rapidamente se recompôs. Querida, é claro que nos importamos. Estávamos apenas dando espaço para sua mãe lidar com as coisas do jeito dela. Eu me levantei, sinalizando o fim da visita deles. Ações têm consequências, eu disse com firmeza. Se vocês querem um relacionamento conosco daqui para frente, precisarão demonstrar uma mudança genuína, começando com a restituição total dos fundos que foram tirados. Você não pode nos impedir de ver nossa neta, meu pai começou, sua voz aumentando. Na verdade, ela pode, interrompeu a vovó Elisa, que estava sentada em silêncio no canto durante toda a conversa. E ela deve, até que vocês se lembrem do que significa ser seres humanos decentes. À medida que as notícias do confronto com meus pais se espalhavam, o comportamento da minha irmã se tornou cada vez mais errático. Ela começou a postar acusações veladas nas redes sociais, pintando a si mesma como a vítima do meu colapso mental e abuso financeiro. Ela alegava que eu sempre tive inveja dos talentos dela e estava usando a doença de Maitê para puni-la por seu sucesso. Eu mantive um silêncio digno, recusando-me a entrar em uma batalha pública que apenas desviaria a atenção do que importava, a recuperação de Maitê. Mas outros não foram tão contidos. Amigos, colegas e até mesmo conhecidos casuais começaram a comentar em suas postagens, questionando a versão dela dos eventos e apontando sua ausência conspícua no hospital. A revelação final veio quando o sócio de longa data do meu pai ligou para me informar que uma auditoria interna havia descoberto evidências de que Vitória estava desviando dinheiro dos negócios da família há anos, com pequenas quantias sendo tiradas consistentemente ao longo do tempo. Meus pais aparentemente estavam cientes disso, mas haviam encoberto para evitar escândalo. Não posso estar associado a esse tipo de impropriedade financeira. Ele me disse gravemente. Eu queria que você soubesse que dissolvi nossa sociedade e vou começar minha própria empresa. Seu pai está enfrentando algumas sérias restrições financeiras como resultado.
Embora parte de mim se sentisse vingada por esses desenvolvimentos, outra parte simplesmente sentiu tristeza. A família que eu conhecia estava se desintegrando, revelando que talvez nunca tivesse sido tão sólida quanto eu acreditava. Em meio a tudo isso, mantive meu foco no que realmente importava: o tratamento de Maitê, o conforto dela e a criação de um ambiente de paz para a cura dela. As pessoas estão falando coisas muito ruins sobre a vovó e o vovô e a tia Vitória, Maitê observou certa noite enquanto eu a ajudava com a lição de casa em um dia bom. Sim, estão, eu reconheci, não querendo mentir para ela. Eles são pessoas más? Ela perguntou, sua testa enrugando da maneira que fazia quando ela estava tentando entender algo complexo. Eu ponderei minha resposta cuidadosamente. Eu não acho que eles sejam pessoas más, Maitezita. Eu acho que eles fizeram escolhas ruins e as escolhas têm consequências. Maitê acenou com a cabeça solenemente. Tipo, quando eu escolho não estudar para um teste de ortografia, a consequência é uma nota ruim. Algo parecido, eu concordei. Mas escolhas muito maiores, com consequências muito maiores. Nós os veremos novamente? Ela perguntou, sua voz pequena. Eu a puxei para perto, tomando cuidado com a linha intravenosa dela. Eu não sei, meu amor. Isso depende se eles podem aprender com os erros deles e fazer escolhas melhores no futuro. Mas não importa o que aconteça com eles. Você e eu somos uma equipe. Sempre. Ela se aninhou em mim, parecendo satisfeita com essa resposta, e voltou para seus problemas de matemática. Em sua sabedoria, ela havia mais uma vez cortado toda a complexidade adulta para o cerne da questão. Escolhas, consequências e o laço inquebrável entre nós que sobreviveria ao que viesse a seguir. 6 meses após o diagnóstico de Maitê, recebemos a notícia pela qual estávamos esperando desesperadamente. O câncer dela estava em remissão. O caminho não havia terminado, nem de longe, com a terapia de manutenção ainda se estendendo à nossa frente por mais 1 ano e meio. Mas a fase mais intensiva do tratamento estava para trás, e Maitê foi liberada para retornar à escola em tempo parcial. Na manhã do seu primeiro dia de volta, observei-a escolher cuidadosamente um lenço amarelo brilhante para cobrir seu cabelo ainda ralo. Ela havia perdido peso durante o tratamento e seu uniforme pendia solto em seu corpo, mas seus olhos brilhavam de empolgação. "Estou bem?" ela perguntou, rodopiando na frente do espelho. "Você está perfeita", eu garanti a ela, lutando para conter as lágrimas. Absolutamente perfeita. Enquanto a observava entrar em sua sala de aula, cumprimentada com entusiasmo por professores e colegas que mantiveram contato durante todo o tratamento, senti uma profunda mudança dentro de mim. A mulher que havia entrado naquela primeira consulta de oncologia 6 meses atrás se fora, substituída por alguém mais forte, mais clara e mais certa de seus limites. A transformação não tinha sido fácil. Ainda havia noites em que eu acordava suada, aterrorizada com bipes fantasmas de monitores. Ainda havia momentos em que me pegava pegando o celular para compartilhar notícias com meus pais ou minha irmã antes de me lembrar do nosso acordo. A dor pela perda desses relacionamentos vinha em ondas, às vezes quando eu menos esperava. Mas, ao lado da dor, havia algo novo, uma sensação de liberdade e autorrespeito que eu nunca havia experimentado totalmente antes. Impor limites não era egoísta, como eu havia sido condicionada a acreditar. Era um ato de autopreservação e, neste caso, um ato de proteção para minha filha. Sob a mediação cuidadosa da vovó Elisa, estabeleci um contato limitado e estruturado com meus pais. Eles acabaram reembolsando a maior parte dos fundos desviados, embora o relacionamento permanecesse cauteloso e cuidadosamente delimitado. Nossas interações eram focadas inteiramente no bem-estar de Maitê, com expectativas e consequências claras estabelecidas antecipadamente. Minha irmã Vitória permaneceu ausente de nossas vidas. Após o cancelamento de seu casamento e a exposição de suas manipulações financeiras, ela se mudou para o Nordeste, para recomeçar sua carreira artística, de acordo com minha mãe. Eu sentia a ausência dela, tanto como uma perda, quanto, se fosse honesta comigo mesma, como um alívio. O desenvolvimento mais surpreendente foi a comunidade que se formou ao nosso redor durante a crise. Os pais do grupo de apoio se tornaram amigos queridos.
A equipe do hospital, particularmente a enfermeira Sara, continuou a verificar Meitê mesmo durante suas fases de tratamento ambulatorial. Meus colegas mantiveram seu apoio, com arranjos flexíveis, enquanto eu gradualmente voltava a trabalhar em tempo parcial. A fundação que iniciei para famílias que enfrentam o câncer infantil cresceu além das minhas expectativas. Usando minha experiência financeira, desenvolvi workshops sobre educação financeira durante crises médicas, ajudando outros pais a navegar pela complexa interseção de doenças graves e sobrevivência econômica. O que começou como uma forma de canalizar minha raiva evoluiu para uma verdadeira vocação, uma maneira de transformar nossa dor em propósito. Pela primeira vez em minha vida adulta, eu estava aprendendo a receber ajuda, em vez de ser sempre aquela que a fornecia. Foi desconfortável no início, mas ao ver como isso trazia alegria aos outros em nos apoiar, comecei a entender que permitir que as pessoas ajudassem era uma forma de dar. Certa noite, enquanto Maitê e eu estávamos sentadas na varanda do nosso apartamento observando o pôr do sol, ela fez uma pergunta que me pegou de surpresa. "Nós vamos ficar bem agora, mãe? Só nós duas." Olhei para minha filha, absorvendo a nova sabedoria em seus olhos. A alma antiga que sempre esteve lá, mas que de alguma forma havia se tornado mais pronunciada através de seu sofrimento. "Nós estamos mais do que bem", eu disse a ela, honestamente. "Nós encontramos nossa família de verdade, Maitê. Algumas estão relacionadas a nós, como a bisavó Elisa. Outras nos escolheram, como a Tainá, o Ricardo e a Sara. Família nem sempre é quem te coloca no mundo. Às vezes é quem fica ao seu lado quando as coisas desmoronam." Maitê acenou com a cabeça pensativamente. Eu costumava ficar triste porque a vovó e o vovô e a tia Vitória não vinham me ver no hospital. Mas aí eu percebi que nosso quarto estava sempre cheio de pessoas que realmente queriam estar lá. "Isso é muito sábio", eu disse, maravilhada mais uma vez por sua perspicácia. "Sabe o que mais eu aprendi?" Ela continuou brincando com a pulseira da amizade que um de seus colegas havia feito para ela. "Eu aprendi que às vezes você tem que deixar algo ir para conseguir algo melhor." Eu a puxei para o meu colo, esta criança que me ensinara mais sobre coragem e resiliência do que qualquer outra pessoa jamais poderia. "É exatamente isso, Maitezita. Às vezes perder pessoas é ganhar a si mesma. E isso não é perda nenhuma." Sentamos em silêncio confortável enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Na quietude, refleti sobre o presente inesperado que havia emergido de nossa crise, clareza sobre o que realmente importava, liberdade de obrigações que nunca nos serviram e uma vida agora alinhada com nossos valores mais profundos. A jornada tinha sido inimaginavelmente difícil. Mas, enquanto segurava minha filha em recuperação nos meus braços, eu soube com absoluta certeza que havíamos emergido mais fortes do outro lado. Perdemos uma família, mas nos encontramos. E nesse encontro, descobrimos uma resiliência e capacidade de alegria que ninguém jamais poderia tirar. No fim de semana seguinte, visitamos a praia pela primeira vez desde o diagnóstico de Maitê. Enquanto a observava cautelosamente entrar nas ondas suaves, seu cabelo começando a crescer em tufos macios sob seu chapéu de sol, fiz uma promessa silenciosa a nós duas. Construiríamos uma vida cheia de pessoas que aparecessem, que ficassem, que amassem, sem condições ou expectativas. Criaríamos a família que merecíamos, unida não por obrigação, mas por escolha, respeito e carinho genuíno. "Olha, mãe", Maitê chamou, segurando um $100 perfeito. "Está inteiro, nem um pouco quebrado." "Como nós", pensei. "Não quebradas, apenas transformadas." Você já teve que tomar uma decisão difícil para proteger a si mesma ou a alguém que ama de sua família? O que ajudou você a encontrar a força para estabelecer esses limites? Eu ficaria muito grata se você compartilhasse suas experiências nos comentários abaixo. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Se isso ressoou com você, por favor, curta e se inscreva para apoiar outros que estão passando por lutas semelhantes. Lembre-se, às vezes a família que escolhemos é mais importante do que a família em que nascemos. Obrigada por ouvir minha história, música.